Que a paz reine em vossos corações. Mais um momento da palavra iniciando e quero falar com você rapidamente sobre medo. Falando sobre medo, não poderia deixar de abordar o tema tão atual que é coronavírus, Covid-19, novo normal. Você sabe o que significa a palavra medo? Significa temor. É uma ansiedade irracional, receio. Nós não podemos ser dominados pelo medo. O medo é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela o tempo todo. Só que eu quero dizer para você que tem 3 situações que o medo pode ser útil. O primeiro é que ele serve de aviso. O medo instintivo nos protege de situações perigosas. Sabe aquele momento que você sai da sua casa e você lembra que será que eu esqueci a porta aberta, o portão, e vou lá conferir? Isso mostra um medo, uma prevenção, ele é útil. Até mesmo quando nós vamos sair para uma viagem, ao qual nós pensamos em cuidar do carro, fazer uma vistoria, um check-up no carro, vamos dizer assim, para que venhamos a ter uma viagem tranquila. O medo, ele ajuda a evitar o mal, é o segundo ponto. Então, ele serve de aviso e ajuda a evitar o mal. Ele pode nos ajudar e ele nos protege de fazer muitas coisas erradas. E olha o que diz aqui, eu achei tão interessante. Quem não tem medo da prisão e castigo não terá problema nenhum em matar outra pessoa. É por isso que nós vemos tantas pessoas tomando atitudes totalmente irracionais, totalmente absurdas, porque não tem medo do que vai acontecer. Muitas delas também estão sendo usadas pelo inimigo, deram lado ao inimigo e aí agora estão tomando atitudes desenfreadas. Mas voltemos ao tema. Então, o medo é útil quando ele serve de aviso, ele ajuda a evitar o mal e tem algo muito importante, ele nos leva mais perto de Deus. Quando nós vemos que o medo é muito e a situação está fora do controle, nós confiamos mais em Deus. Olha o que diz o Salmo 56, verso 3 e 4, diz assim: Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança e nada temerei. O que poderá fazer-me o simples mortal? Então, o medo nos leva mais perto de Deus. Aqui, 3 situações em que o medo pode ser benéfico. Mas tem 3 situações que ele é muito prejudicial. A primeira situação, ele paralisa. A vida não pode parar por causa do medo. O segundo ponto é que ele leva a más decisões. O medo, ele distorce a realidade, porque você fica pensando o tempo todo no medo, naquela situação, naquele sentimento de medo, pânico, né? E aí nós vamos lembrar do profeta Elias. 1 Reis 19 nos diz assim: Quando Acabe contou à rainha Jezabel o que Elias fizera, que tinha matado todos os profetas de Baal, ela mandou um recado a Elias: Mataste os meus profetas, mas juro-te pelos deuses que amanhã, por esta altura, te matarei eu. Sabe o que acontece? Olha o verso 3. Elias resolveu fugir para escapar com vida. Aqui fala que ele leva a más decisões e distorce a realidade. O profeta Elias tinha tido um momento ali de vencer os profetas de Baal. O profeta Elias tinha Deus na sua vida, mas o medo o atacou, distorcendo a realidade, parecendo que Jezabel tinha mais controle da situação. Então, nós precisamos tomar cuidado. O terceiro ponto é que o medo causa desespero. Quando nós esquecemos de Deus e que Deus está no controle, o medo nos leva a ansiedade, pânico e doenças psicossomáticas. Nós precisamos vencer o medo e para isso nós temos a palavra do Senhor. Em Filipenses 4, 6 e 7 nos diz assim: Não andeis ansiosos por motivo algum, antes, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações ou petições declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus guardará, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Isso é uma tranquilidade que vem do Senhor. É descansar sob os cuidados do Pai Celestial.
Quando ele fala aqui que é guardar os pensamentos e o coração, é como se tivesse um guarda, um sentinela à porta do nosso coração e na nossa mente, guardando os nossos pensamentos, a porta do nosso coração, cuidando e nos protegendo de emoções, de situações de medo. Coração que é o centro da emoção. Então, nós entendemos aqui que precisamos descansar em Deus. E aí chegamos no ponto, coronavírus. A pessoa fala novo normal. E aí nos trouxe algumas realidades, essa situação e essa pandemia. Essa pandemia, ela trouxe uma desestabilidade. Mas nós, como cristãos, precisamos agir com fé. 1 Pedro 5,7 vai nos dizer assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. O segundo ponto que nós precisamos, através dessa situação que estamos vivendo, então o primeiro é agir com fé. O segundo é reconhecer que somos frágeis, que nós vivemos totalmente na dependência do nosso Senhor, do nosso Pai Celestial. Algumas pessoas pensavam que tinham controle das suas vidas. As pessoas achavam que cuidavam das suas finanças com um toque no celular, cuidando ali das suas finanças, outras participando de treinamentos para cuidar do corpo, da mente, mas essa pandemia desestabilizou, trouxe uma crise global, afetou quase todos os setores e nos mostrou que somos frágeis e que precisamos viver na dependência total do Pai Celestial. Outra coisa que nós precisamos fazer neste momento, que é a mais principal, é clamar e orar ao Senhor com fé e sem medo. Muitas pessoas e até mesmo nós, muitas vezes, parecemos que estamos enxergando o vírus em todo lugar. Nós estamos sendo desafiados a olhar e reagir com fé, porque Deus está no controle. E esse Deus que está no controle é o Deus que eu vou falar aqui através desses versículos. Algumas citações. Em Colossenses 1,17 vai nos dizer: Deus é antes de todas as coisas. Salmos 92. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Colossenses 1,11. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Em Isaías 14:24, o Senhor vai dizer: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Esse é o nosso Pai Celestial que está cuidando de nós neste momento atual, nesse cenário que nós estamos vivendo. Então não precisamos sentir medo. Tudo que for nos acontecer, se nós estivermos crendo nessa palavra, vivendo na dispensação da vontade do Senhor, seguindo a sua palavra, continuando firme na direção daquilo que o Senhor tem na nossa vida, tudo que nos acontecer será a permissão dele. Não é que nós não temos medo e não precisamos tomar cuidado, mas muitas pessoas estão exageradamente invertendo prioridades. Trocaram a parte espiritual, ao qual o Senhor nos diz: buscai primeiramente o reino de Deus, estão invertendo, estão tomando mais cuidado de ir à igreja, mas continuam frequentando outros lugares. Isso é um alerta para nós. Nós precisamos entender que neste momento e nessa situação, nós precisamos estar ainda mais perto deste Deus que está no controle. Para isso, quero deixar algumas perguntas aqui para você analisar, para que eu possa analisar. A primeira pergunta é: estamos crendo realmente na soberania de Deus que controla todo o universo? A segunda, quais têm sido as prioridades em nossa vida? Coisas materiais ou espirituais? Terceira, por que muitos deixaram de ir aos templos, cultos, mas levam a sua vida normalmente? Indo no supermercado fazer compras, pagando contas nas lotéricas, fazendo compras no comércio, trabalhando. Quarta pergunta, conseguimos realmente nos dedicar na leitura da palavra e oração em nossas casas? Quinta, por que é importante ir à igreja? Quero aqui falar que, e nós sabemos disso, que nós somos também o templo do Espírito Santo.
Mas a igreja é o conjunto de todas as pessoas que amam e seguem a Jesus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós não podemos viver isolados ou só. Olha o que diz em Hebreus 10, 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. O sinal mais significativo nesse ano de 2020 da volta do Senhor, além dos fenômenos da natureza, é essa pandemia. E isso nos mostra que Jesus está voltando. Vedes que o dia está se aproximando. Em alguns países não há liberdade religiosa. Está tendo perseguição. Cristãos estão sendo mortos. Nós temos a nossa liberdade. Quero fazer um alerta para você. Eu não sei se você está nesse processo de sentir medo. De repente, talvez você não tinha analisado essa situação da inversão da prioridade. Mas o Senhor Jesus está nos despertando para que nos acheguemos mais a Ele. Não somente na igreja, mas também em nossas casas. Mas precisamos estar na igreja, precisamos estar no templo, sendo alimentados, estar junto com os nossos irmãos como corpo de Cristo, participando da comunhão, do partir do pão e de ações de graça. Lembrando que o dia está se aproximando. Se nós fraquejarmos neste momento dessa pandemia desse ano de 2020, as outras coisas que chegarão, porque ainda é o princípio de tudo, muitos não suportarão. Nosso desafio que o Senhor está nos deixando, o despertamento que Ele nos deixa nesse momento é: avancem, continue, eu estou convosco todos os dias. Não pare nesse momento, meu querido e minha querida. Lembre-se que a sua ajuda na obra de Deus está sendo esperada. O Senhor Jesus colocou nas tuas mãos algo que somente você pode fazer. E que possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe.